Olá, bem-vindo à nossa videoaula. Vamos falar sobre como acontece a seleção cultural do currículo. De acordo com Sacristan, o currículo costuma refletir o projeto educativo globalizador que agrupa diversas facetas da cultura, do desenvolvimento pessoal e social e das necessidades vitais dos indivíduos para o seu desempenho em sociedade, bem como suas aptidões e habilidades consideradas fundamentais. Para ele, este projeto educativo complexo reflete a função socializadora da educação. O autor cita o problema de se obter um consenso social e pedagógico sobre o que deve constituir o núcleo básico de cultura para todos os ambientes da escola. Isso porque durante séculos o que perdurou foi a importância exclusiva de um conhecimento puramente técnico. Aquilo que fosse de ordem artesanal, estética ou simplesmente diferente era considerado menos importante e por isso destinado às classes sociais consideradas inferiores. Desta maneira, a obtenção atual de um consenso é uma tarefa difícil, que se vê complicada pela pluralidade cultural que compõe nossa realidade e também pela carência de uma tradição na discussão do currículo como a base cultural de um povo. Ainda segundo Sacristan, poderíamos estabelecer 8 grandes parâmetros que serviriam de base para uma seleção cultural que configure um currículo comum a todos os alunos em idade escolar obrigatória. São eles: a estrutura e o sistema social, família, classes sociais, sindicatos, agrupamento territorial. O sistema econômico, que regula a distribuição de bens, de produtos e serviços para cobrir as necessidades individuais e coletivas. Os sistemas de comunicação, linguagens verbais e não verbais utilizadas para transmitir qualquer tipo de mensagem, inclusive com o recurso da tecnologia. A racionalidade, a história por meio da qual evoluíram os aspectos da cultura para compreender o sentido da própria existência e estimular algum tipo de coesão social. A tecnologia, compreendê-la como cada vez mais ligada ao indivíduo no seu dia a dia, nos meios de produção e nos conhecimentos que produz. O sistema moral, os valores e as visões do sentido da vida, compreendidos por crenças religiosas, sistemas éticos e de comportamento moral e por ideologias. O conhecimento, a compreensão e a explicação da realidade exterior e do próprio ser humano. O estético, reflete-se em pautas expressivas diferentes, plástica, musical, dramática, corporal, que invadem a realidade. Ao refletirmos sobre a seleção cultural que o currículo materializa em nossas sociedades, devemos considerar sempre a ideologia que está explícita e a que está escondida. Somente assim poderemos analisar com critério os reais objetivos que fundamentam a educação de determinado país, estado, município ou de determinada escola. Fulham e Hargreaves afirmam que é preciso devolver o currículo às escolas de forma consciente e crítica, permitindo que diretores e professores tenham um pouco mais de controle sobre o currículo e o ensino. Para esses autores, as escolas devem preparar ações conjuntas ao acompanhar as mudanças nesse ambiente, o qual se torna cada vez mais multicultural. Podemos afirmar, portanto, que a seleção cultural que compõe o currículo não é neutra nem ingênua. Ao contrário, traduz de maneira real a ideologia existente em determinada sociedade e é instrumento político real de impacto imediato nas escolas e na formação dos indivíduos e de seus grupos sociais. Bons estudos e até a próxima!